Eu tinha um hábito de me esgotar, de fazer as coisas até cansar demais, quase ter burnouts, assim. E eu vivia muito uma cultura onde a gente valoriza o esforço como se ele fosse atrelado a sofrimento. Então, para fazer alguma coisa, eu precisava me encaminhar, fazer algo até me gerar um desgaste físico e emocional, intelectual. Oi, gente! Eu sou a Luísa. Seja bem-vindo ao Decidi Dar Certo. Aqui a gente conta histórias reais de imigrantes, que assim como eu e você, decidem recomeçar a vida em outro país. Hoje eu recebo a Mari, ela que vivia um ritmo alucinado no Brasil, no mundo corporativo, decidiu largar tudo isso para trás e recomeçar aqui em Adelaide, na Austrália. Durante esse processo, passou por muitas mudanças pessoais e hoje criou uma comunidade incrível que incentiva e apoia mulheres. Mari, muito obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vindo à minha casa, à minha sala. E vamos começar com uma pergunta. Se eu chegasse hoje, agora, uma sexta-feira, 8h11 da noite na sua casa, o que você estaria fazendo? Uau! Primeiramente, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada em poder estar aqui e apoiar um projeto que eu acompanhei nascendo de Foi mesmo. perto. Muito especial poder estar aqui. Obrigada mais uma vez. Bom, 8h15, 8h11. 8h11 da noite de uma sexta-feira, eu possivelmente, nesse frio de Adelaide, estaria debaixo da coberta vendo algum filme com Dani. E seria isso. Eu sei exatamente o que eu estaria fazendo. Eu estaria, nesse exato momento, estaria sentada na sala com o Kibe, vendo Love is Blind e criticando. Porque a gente tá acompanhando o Love is Blind do Brasil, que é 50 plus. Ah, É, só pros mais velhos. E também estamos acompanhando da França. A gente adora esses programas. Quer dizer, eu gosto, aí viciei ele. E agora ele assiste às vezes até sozinho, né? Ele tá aqui, tá, gente? Ele, enfim, tá sempre aqui acompanhando. Ele e o Alfredo. E deixa eu te falar, voltando lá pro Brasil, num sábado. Porque amanhã já é final de semana, né? Sábado. Amanhã, graças a Deus, amanhã vai estar um calorzinho aqui. Se fosse um sábado no Brasil, o que que a Marina do Brasil estaria fazendo? nossa senhora. Uma rotina completamente diferente. Primeiro que às 8h e pouca da noite a gente tá se arrumando pra ir jantar em algum lugar. Hoje eu não me imagino mais fazendo isso. Mas possivelmente o final de semana no Rio de Janeiro, especialmente, seria acordar cedo pra treinar, dar um pulinho na praia, passar o dia inteiro tomando mate com limão e milho. Eu amava fazer isso, biscoito Globo. Depois daria um pulinho no Joby ou em algum barzinho ali no Leblon pra comer uma comida muito boa, saudades inclusive. E aí vai pra casa, tira uma sonequinha, toma um banho e aí de noite um jantar especial em algum restaurante legal, mas seria tipo muito tarde, assim. Hoje pra rotina que a gente vive aqui, seria muito disruptivo pensar nisso. E deixa eu te falar, já que a gente começou nessa história do Brasil, como que era a sua rotina lá no Brasil? Como, tipo, desde o café da manhã, porque até isso ela mudou, né? Desde o café da manhã até o seu ritmo alucinado, que era nas empresas e tal. Como que era a sua vida lá no Brasil? Nossa, ótima pergunta. Minha vida no Brasil, ela era completamente diferente e realmente num ritmo muito acelerado. Era como se eu vivesse num piloto automático. Não tivesse tanta consciência, inclusive, das minhas próprias escolhas, talvez. E um dia comigo, trabalhando no mundo corporativo no Brasil, especialmente no período que eu trabalhei na Ambev, era acordando 5h e pouca, 6 horas da manhã, para estar 7 horas já dirigindo para visitar clientes. Eu era da área comercial na Ambev e mal tomava café da manhã. Então, acordava, tomava banho, tomava um café preto e ia pro batente. Chegava em casa 10 horas da noite. Eu mal bebia água, inclusive. Isso foi É. um dos maiores erros que eu cometi na minha vida nesse período, porque como eu dirigia muito, eu não queria ficar parando o tempo todo para fazer xixi.
E aí com isso eu parava de beber água, assim, uma O coisa. trânsito também no Rio de Janeiro não ajuda, né. Então você, tipo, não dá pra você ficar com a bexiga cheia, você como é que você vai fazer com 40, 50 minutos, às vezes até 1 hora de parada no trânsito? Não dá, né. Exatamente, eu passei muito perrengue já por conta disso, de estar parada no trânsito, às vezes 1 hora de trânsito, e realmente passava dificuldade em relação a isso, então esse era o meu mecanismo, assim, minha forma de pensar na época. Você nunca Lógico. chegou a ter pedra no rim, não? Nunca. Também fiquei 2 anos e meio lá, né, e foi só 1 ano nesse primeiro período, assim, de desgaste mais físico nesse sentido, mas de todo jeito foi É, 1 ano é realmente muito completamente imprudente da minha parte. Então, eu antes da Ambev era um mundo, assim, né, eu passei 8 anos numa primeira empresa onde eu ficava o tempo todo sentada no escritório e depois que eu fui pra Ambev era um movimento muito mais uma rotina completamente diferente, completamente acelerada, como você falou. Então, eu não tinha tanto esse cuidado, tanto essas questões. E aí, eu acabava comendo o que tinha na rua, né, o que tinha disponível, não dava muito para levar comida, e depois, quando eu chegava em casa morta de fome, eu comia também o que tinha. E aí, depois de um tempo, eu falei: "Não, eu preciso mudar essa vida, essa rotina, já não dá mais para ser dessa forma". E comecei uma rotina mais específica para fazer marmita, ter minha própria comida e levar a comida quando eu podia. E quando você saiu da Ambev e foi pra Nubank, melhorou a qualidade de vida ou piorou a qualidade de vida? Nossa, melhorou 100%. Eu comecei a trabalhar de casa, comecei a olhar mais para meus aspectos físicos e emocionais, e malhava de manhã, tinha academia no meu prédio, fazia personal online, inclusive a Elis, um beijo, saudades. E fazia enfim, me cuidava muito mais por conta disso. O único ponto é que trabalhando de casa, você acaba ficando muito tempo sentado. Então, esse foi o único ponto, assim, mas de resto foi tudo incrível, maravilhoso, esse meu 1 ano de Nubank. E você lembra quando que você teve essa virada de chave? Porque você falou que você estava num ritmo alucinado, não bebia nem água, nem nada disso. E quando você falou assim: "Não, espera aí, não é bem assim, eu" sei lá, alguma coisa aconteceu na sua saúde ou foi, tipo, do nada? Tipo, acordou, viu ou então viu alguma coisa no Instagram, o que, tipo, deu esse estalo, né? Porque é um estalo que é mudar radical, né? Que É. Bom, foi um processo, na foi um processo. verdade. Foi acontecendo, assim, eu antes de me mudar para São Paulo, nesse período, eu morava já com o Dani, meu marido, e ele tinha acabado de ser promovido na Ambev, na época eu trabalhava na Ambev, e eu tinha acabado de ser promovida dentro da Ambev também, então só ele iria para São Paulo e eu ficaria no Rio. Só que nesse meio do caminho eu fui aprovada no processo seletivo do Nubank e fomos nós 2 juntos para São Paulo. Nesse meio do caminho eu achei umas folhas de 2 anos anteriores em que eu colocava 3 coisas que eu queria desenvolver, e eu não agia. Eu era uma pessoa completamente diferente do que é que você conheceu, e eu simplesmente não agia. Eu sonhava, sempre fui muito sonhadora, mas eu agia muito pouco. E essas 3 coisas eram: a primeira, melhorar o inglês; a segunda, melhorar a minha oratória, em português mesmo; e a terceira era dar mentoria de economia comportamental para mulheres. E eu acabei lançando a minha mentoria em relação à carreira e desenvolvimento pessoal. E durante esse processo de mudança, eu falei, quando eu achei essas folhas, foi um choque muito grande. Eu falei: "Como assim? Tem 2 anos que eu falo que eu vou fazer 3 coisas e eu não fiz absolutamente nada. Nem sequer me inscrevi num curso de inglês, numa aula de conversação. Poderia ter feito algo simples que fosse, sabe?". E aí isso me caiu uma ficha. Eu falei: "Bom, quando eu chegar em São Paulo, dali em diante eu vou ser uma nova pessoa e vou, aos poucos, mudando alguns hábitos". E aí o primeiro deles que eu escolhi foi, de fato, voltar a me exercitar com mais frequência, mantendo o hábito do exercício físico pela manhã. E como que começou essa ideia de incentivar, com foco maior nas mulheres? Por que as mulheres? Tipo, da onde você sempre teve essa vontade? Não foi sempre que eu tive necessariamente essa vontade, mas eu tinha algo muito forte dentro de mim em me inspirar nas mulheres à minha volta, em querer aprender com elas, admirá-las. E eu sempre tive também uma facilidade muito grande de unir pessoas. Então, quando eu comecei a ter uma trajetória de carreira em que
as pessoas começavam a admirar de alguma forma, seja porque eu fiquei muito tempo numa mesma empresa e depois eu fui fazendo uma carreira mais disruptiva, indo para multinacional, trabalhando na área de vendas sem nunca ter trabalhado com vendas, conseguindo a oportunidade de ter um emprego, uma primeira oportunidade como um cargo de liderança numa multinacional, sem nunca ter sido líder antes, as pessoas me perguntavam: "Como você fez isso acontecer?". E eu ia fazendo tudo de uma maneira muito orgânica, eu não tinha uma estratégia necessariamente mapeada ou algo que eu estudei. Mas aos pouquinhos eu fui observando o meu próprio método que eu ia criando para construir os meus próprios para conquistar os meus sonhos, os meus objetivos. E isso me acendeu uma luz e uma possibilidade de ajudar cada vez mais pessoas. E ao invés de ficar só no privado, eu chegou um ponto que, trabalhando com internet, eu não conseguia mais responder muitas pessoas. E esse foi o principal insight que me veio assim: "Cara, por que não tirar esse projeto do papel, já que todo mundo me pergunta sobre carreira e eu amo falar sobre isso". E ao passo que eu fiz esse movimento, eu comecei a perceber que, na realidade, toda a minha trajetória de carreira, ela se deu muito por conta do desenvolvimento pessoal que eu fui atribuindo ao longo do tempo. E aí, por isso, eu uni as 2 coisas e fui tocando a mentoria em relação a isso. Dei essa mentoria de carreira e desenvolvimento pessoal em grupo por 3 anos. Por 3 anos lá no Brasil. Uhum. Que massa. E voc Enquanto estava na Austrália também. enquanto pô, baca Peguei 1 ano de Brasil aham. e 2 anos de Austrália. Pô, eu não sabia que você estava fazendo lá enquanto estava aqui. Mas vamos lá, então você estava com a sua carreira estável no Brasil, super estável, né. Uma vida tranquila, né, os 2 trabalhando, São Paulo, pá-pá-pá. Por quê sair do Brasil? O que que aconteceu do tipo: "Ah, não quero mais isso, eu quero sair", por que que decidiu sair? Por que que Austrália? Por que que Adelaide também, né, enfim. Muitos porquês. Bom, começando do começo, 2016 eu vim parar na Austrália sozinha, e para passar 1 mês, eu tinha uma amiga que morava tenho uma amiga que mora em Sydney, e na época ela já morava aqui, e aí eu vim pra desbravar a Austrália sozinha e me desenvolver. Na época eu falava muito pouco inglês, lembro que até um irlandês que eu conheci, ele me falou: "Nossa, você fala igual um robô". Eu nunca mais esqueci disso, e é muito lindo ver o quanto a gente evolui depois de vir morar fora também, etcétera, e se expor à língua, né. Então, em 2016, tudo começou. E quando eu voltei para o Brasil, depois de ter passado esse 1 mês aqui, eu falei: "A Austrália é meu lugar no mundo. Eu vou juntar dinheiro e vou fazer tudo que for necessário para um dia voltar para esse país". E aí eu voltei para o Brasil, entrei na rodinha de hamster, que a gente acaba É, entrando, fiquei me desenvolvendo, crescendo na minha carreira, resolvi me especializar em marketing, então tudo foi corroborando para que eu continuasse no Brasil por um tempo, até que eu entrei na Ambev. Depois de 1 ano eu conheci o Dani, a gente começou a se relacionar e a primeira coisa que ele me falou foi: "Antes da gente começar a ficar de fato sério, eu preciso te contar que eu só aceitaria continuar com você se você topar se mudar do Brasil, porque meu grande sonho é morar fora". Eu falei: "Que ótimo, encontrei alguém com os mesmos valores e com o mesmo objetivo de vida". E as fronteiras estavam fechadas, pandemia rolando, e aí a gente falou: "Tá, vamos nos planejar para em algum momento isso acontecer". sim. Num primeiro momento a gente achou que o ideal seria ir para o Canadá, era o sonho do Dani também, o Dani já tinha família morando lá, e aí acabou que quando a gente fez a entrevista com o agente de imigração, meu coração não vibrou. E aí eu falei: "Cara, eu acho que é realmente a Austrália". Só que o Dani ainda tinha um pé atrás, as coisas foram rolando, mas o grande divisor de águas foi quando a gente foi para Curaçao, e a gente ficou preso lá, por conta do Covid. Então, uma viagem que era para durar 7 dias, durou 21. Putz. E aí foi o maior impacto, onde o Dani a gente teve bastante tempo para refletir, pensar na vida. O Dani me chamou para conversar e a seguinte pergunta que ele me fez: "Até quando a gente vai adiar os nossos sonhos por conta de cargo, salário e status aqui no Brasil?". Isso me marcou profundamente. E aí ele falou: "Você topa, a partir desse ano, fazer um plano pra gente estruturar tudo e se mudar de vez?". Eu falei: "Eu topo, mas eu só topo se for pra Austrália". E aí ele avaliou as possibilidades, isso foi janeiro de 2022,
E a gente se mudou entre setembro e outubro. O Dani veio primeiro, eu vim subsequentemente. Aí E por foi isso que vocês já vieram pra Adelaide, porque já sabiam que ia ficar de vez. exatamente, a gente já veio com o plano todo estruturado. A gente passou 4 a 5 meses, assim, mais ou menos, decidindo a cidade. E a gente tinha a opção de Tasmânia ou Adelaide. E Tasmânia é muito frio. Aí a gente falou: "Adelaide é meio frio", mas a gente preferiu optar por aqui. A gente entendeu que iam ter maiores oportunidades e a gente foi e ainda é muito feliz em relação a essa escolha. E Mari, quando você decidiu que você vinha pra enfim, pra Austrália e tudo mais, você já tinha me contado aqui nos bastidores, tá, gente? Que você tinha decidido que você ia ser uma nova Marina. O que que você já, tipo, já tinha pré-estabelecido que você não queria trazer pra, tipo: "Não, vou começar um livro em branco, vou começar uma nova história"? Como que você não queria trazer da Marina do Brasil? A principal coisa que eu não queria trazer era o medo de julgamento externo que eu tinha e a validação também que eu esperava em relação às outras pessoas. Eu vivia em constante alerta em relação a isso e explorava muito pouco a minha autenticidade. Então, quando eu decidi vir morar na Austrália, eu passei uma linha no chão e falei: "Agora eu vou ter a coragem de não agradar", que inclusive foi um livro que mudou a minha vida. Não, eu lembro que quando eu cheguei aqui, não aqui em Adelaide, né, mas lá em Sydney, eu pensei assim: "Nossa, eu não conheço ninguém, ninguém sabe da minha vida, que maravilha". É literalmente você começar do zero, né. E até aqui em Adelaide, porque você veio direto pra Adelaide, eu tive 2 recomeços, eu tive em Sydney, que ninguém me conhecia, e outro aqui em Adelaide, então é difícil. Eu particularmente eu não tive essa mentalidade, tipo, de coisas que eu não queria, mas, teve esse desenvolvimento, eu acho que aqui, sabe, de coisas que eu percebi. Eu acho que questão de amadurecimento também, eu acho que eu não era tão madura quando eu saí do Brasil. Do Brasil, quando eu saí, eu falei: "Oba, oba, vamos para oba-oba, é isso, vamos ganhar dinheiro, ficar rico, ver os cangurus, tá tudo certo". Mas depois que eu cheguei aqui, você vai, vivendo várias coisas e convivendo com pessoas diferentes. E hoje, a Luísa que eu sou hoje é totalmente da Luísa que chegou em Adelaide, da Luísa que chegou em Sydney e da Luísa que saiu do Brasil. Tipo, são Luísas completamente diferentes. E eu acho isso muito bacana, assim, é olhar pra trás e você: "Caramba, como". Porque tem gente que não não é que não evolui, porque eu acho que não tem como você não evoluir, mas eu acho que fica preso em algumas coisas, né, que é difícil você desapegar, porque são coisas da sua não da sua essência, mas coisas que você desde quando você nasceu que você tem essa referência, então é muito difícil, né. É, e você tocou num ponto muito importante, que é essa questão de romper os nossos padrões comportamentais. Esse é o maior desafio da vida do imigrante, porque a gente chega aqui, a gente se expõe a novas condições que antes, se a gente estivesse no Brasil, a gente não estaria enfrentando. Então é realmente um desafio. E Mari, você chegou a comentar que o Dani veio primeiro e você ficou. O que que aconteceu? Por que que você ficou e ele veio? Bom, eu um mês e meio antes da gente vir, eu tive um insight, falei: "Bom, as pessoas costumam dizer que a vida morando fora, em termos de saúde, médicos e etcétera, ela é bem diferente da do Brasil. Né. Então vou fazer um check-up, vou pedir para o Dani fazer a mesma coisa, e pra gente se sentir mais bem preparado quando chegar lá". E aí, nisso que eu fiz meu exame de sangue, tudo certo, maravilhoso. Nossa, saúde tá em dia. E aí fui fazer os meus exames ginecológicos. E pra minha surpresa, quando eu estava fazendo um dos exames, a médica falou assim, na época eu morava em São Paulo, ela falou: "Ó, eu não vou fazer o exame do Papa Nicolau no consultório, eu vou te recomendar a ir pra um laboratório em específico, que eles fazem um exame mais profundo". E quando eu cheguei nesse exame, eu conseguia ver tudo pela televisãozinha. E aí a moça que estava fazendo o exame falou: "Olha, eu vou te mandar uma coleta aqui pra biópsia". E eu fiquei assim: "O quê? Biópsia?".
Eu não sabe, esse nome não me soou como algo muito tranquilo. E aí, dito e feito, voltei na médica uma semana depois, eu já tinha feito todas as despedidas com os amigos no Rio, minha família em Juiz de Fora, e voltado pra São Paulo quando eu peguei o exame e vi que eu estava com uma inflamação no colo do útero, eu precisaria fazer uma cirurgia de emergência. Eu não poderia mais bom, vamos continuar com o suspense da história. Eu voltei na médica e a médica falou: "Não, você não vai mais pra Austrália". Desse nível, assim. Eu falei assim: "Não, você não tá entendendo, eu sonho em ir pra morar na Austrália tem 6 anos, moça. Ninguém pode tirar esse sonho de mim agora". Você não vai ser capaz de tirar esse sonho de mim. Quem é você na fila do pão pra tirar meu sonho? Exatamente, foi essa sensação, sabe, que me veio. E me veio também um sentimento de negação, que eu acho que é muito importante de falar sobre isso aqui, porque às vezes a gente quer negar a realidade. E aí eu fui pra casa arrasada e tomei a decisão de me consultar com uma outra médica, só pra ver uma segunda opinião, e a médica falou a mesma coisa. A diferença foi que essa médica foi um anjo na minha vida, e ela me encaminhou pra um hospital que era especializado em oncologia até, lá em São Paulo. Pô, Uhum. Porque o meu caso, inclusive é muito importante a gente falar sobre isso aqui pra disseminar um pouco de awareness em relação a esse tópico. Eh, o que eu tinha era NIC3, que era uma evolução meio que quase máxima antes de evoluir para um câncer de colo de útero. O grande ponto é, esse essa inflamação, não sei exatamente os nomes técnicos para usar aqui, ela não tem nenhum tipo de sintoma. Então, por ela ser assintomática, às vezes, se a gente não fizer um exame de maneira prévia e regular, a gente pode não observar. E quando começar a sentir dor, já estar num grau muito nossa. elevado. Acho que é mais ou menos essa a ideia. Então, me consultei com mais um médico. Esse médico me falou. Eu fui até em jejum no dia, porque eu achei que ele já. Eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida, então eu achei que ele já poderia fazer a cirurgia ali na hora. E aí eu cheguei, o médico, então. O seu grau é esse e aquele, você precisa fazer a cirurgia de emergência. Eu já não tinha mais plano de saúde na época, porque eu tinha pedido demissão do Nubank. Meu Eu Deus do estava céu. nos meus últimos dias de Nubank e não tinha o que fazer. Era isso, era particular mesmo. E aí, ele falou: "Olha, como é particular, eu posso ver uma forma de te encaixar". Eu falei: "Eu posso fazer a cirurgia hoje?" Porque faltava uma semana pra data da minha faltavam 2 semanas nesse dia, pra data da minha, Vendo. viagem. Uhum. E foi em setembro, nunca mais esqueci disso. E aí, isso era 31 de agosto, 30 de agosto. E aí eu consegui fazer todos os exames do pré-operatório ainda pelo plano, porque cobria até o dia 31 de agosto. Então fiz tudo pelo plano, inclusive a consulta com a anestesista. E por fim, para encurtar essa história toda, eu voltei no consultório dele, mostrei todos os exames e tal. E aí, já com o ok da anestesista, em jejum de novo, falei: "Você pode me operar hoje?" Aí ele falou assim: "Não, não posso te operar hoje, você precisa estar em jejum". Eu falei: "Mas eu tô em jejum". Isso já era 2 da tarde. Meu Deus do céu. E aí ele falou: "Não, mas eh, você precisa né, passar por todo o processo". Eu falei: "Tá bom. Amanhã então, né? Quan Amanhã então. quando que a gente pode fazer? Porque eu preciso ir pra Austrália". Aí ele falou assim: "Não, você não tá entendendo. Você vai ter um pós-operatório, onde você vai estar com ponto, e você não pode pegar um voo, fazer esforço por 30 horas. Você precisa de repouso absoluto por pelo menos um mês". Eu: "Um mês? Eu não tenho esse tempo, moço". Tu não tá entendendo? E aí só caiu uma lágrima, assim, no meu olho e fui pra casa. Mas desde que eu recebi, assim, esse diagnóstico de que eu teria que fazer a cirurgia mesmo, que eu não tinha mais escolha, eu parei de negar. Resolvi confiar em Deus e no universo de que aquela era a melhor escolha para aquele momento. E foi um divisor de águas na minha vida também. Eu sou muito grata por ter passado por essa experiência, porque isso me fez vir pra Austrália com uma cabeça muito mais consciente. Porque uma das principais coisas do pós-operatório que o médico me falou foi: "Quando você chegar na Austrália, desde agora, na verdade, preciso que você tenha 3 coisas em mente. A primeira delas é regular suas emoções e gerenciar o estresse". É bem difícil a gente É isso fazer que eu ia falar isso. assim, quase impossível, né? É bem desafiador, mas me trouxe mais consciência. O segundo é praticar exercício físico regularmente. E o terceiro é não consumir nenhum tipo de álcool e demais coisas que possam vir a fazer mal para sua saúde. E E como que foi, deixar o não deixar, mas, tipo assim, o Dani vir primeiro,
e você, tipo assim, poxa, porque é uma sensação de tipo: "Ah, vamos desbravar o mundo juntos e tal, vamos escolher a casa juntos e tudo mais". Como que foi essa sensação pra você? Nossa, foi muito desafiador, realmente, assim. Mas foi o que eu falei, assim, ao passo que o médico me deu o diagnóstico, eu confiei. Eu confiei que tinha que ser dessa forma. Então e o Dani não tinha como mudar a passagem dele, porque o MBA dele ia começar num determinado momento do período ali, ia ser uma semana depois da minha cirurgia. Então Ah, mesmo que tá. ele adiasse, ele até me acompanhou na cirurgia, o que foi ótimo. Mas, não existiria essa possibilidade, então eu resolvi confiar no universo e no que tinha que ser, será, sabe, meio Sei. que essa é a ideia. E aí quando ele chegou aqui e as coisas começaram a caminhar, eu vi que também eu estava tendo, na verdade, uma oportunidade de ficar mais tempo com os meus pais, eu comecei a mudar a minha perspectiva. Eu comecei a ter uma visão mais propositiva diante de todos os fatos que estavam me apresentando e, afinal de contas, eu não controlava nada dessas situações externas. É tudo uma questão de perspectiva mesmo, da forma como a gente vê. E é tão normal. Não vamos banalizar isso não, gente, porque é muito normal você também, como imigrante ou não imigrante, na vida mesmo, às vezes você olhar o copo cheio, tipo assim: "Meu Deus, tá tudo ruim, por que que a grama do vizinho é mais verde, a minha tá tá lá em cima". É super normal, mas tem que assim, é normal, mas às vezes para você sair desse loop, né, porque é um loop, porque você começa a só ver a coisa ruim, só ver a coisa ruim e tipo: "Ah, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui", começa a contaminar tudo. Então acho que às vezes você precisa ver uma coisa boa ou então uma coisa ruim, e aí tentar achar uma coisa uma consequência boa porque isso aconteceu. Do tipo: "Poxa, beleza, eu não viajei, que bom que eu não viajei. Eu tive um tempo pra me cuidar, porque se você chegasse aqui, provavelmente você não ia perceber, ou você ia ter que fazer essa cirurgia aqui, longe dos seus pais e tal, mudando, estudando. Olha como é que ia ser muito mais complicado. Você teve mais tempo com seus pais. Então, assim, tentar achar beleza nas coisas, porque é difícil, mas é um exercício. É um exercício difícil, mas é um exercício. Exatamente. É um exercício. E aí o Dani chegou aqui, depois de um mês você chegou, e aí você chegou, qual foi a sensação quando chegou? Porque assim, Rio, São Paulo, cidades metropolitanas, 24 horas. Adelaide. Ah, qual foi a sensação? Porque já começa pelo aeroporto, né? Porque o aeroporto de Adelaide, o único restaurante, assim, bombando é o McDonald's, gente. O resto é tipo quiosquezinho ali, um quiosquezinho ali. Fora isso, é só McDonald's. Olha, eu vou te falar que eu estava bem cansada do ritmo de vida acelerado que a gente tinha, tanto no Rio quanto em São Paulo. Em São Paulo, isso ficou ainda mais evidente, porque a gente não tinha tanto contato com a natureza, praia e etc. E isso acabou ficando muito evidente. Até uma questão em relação à poluição foi algo que começou a nos incomodar. E vir para cá foi um respiro. Eu só consigo definir com essa Você não palavra. estranhou Não o estranhei. ritmo? Eu preferi, inclusive. Eu amei estar num ritmo menos acelerado, porque era muito do que eu já buscava, eu e o Dani. A gente buscava, de fato, estar numa cidade menor. Com esse climinha de fazenda, mas ao mesmo tempo que tem shopping, que tem tudo funcionando, apesar de ter tido dificuldade em relação à adaptação dos horários que as coisas começam a fechar. Então, até hoje, a gente vira e mexe, cara, vamos comprar uma farinha e fazer um bolo. Putz, não dá, porque já passou de 5 da tarde, o shopping o mercado tá fechado. É, Final de semana. final de semana. Gente, isso pra mim é o quê? Você pergunta qual foi a primeira coisa que te marcou em Adelaide. Eu cheguei aqui durante a semana, ok, nananã. A gente começou a fazer inspection, né, que é procurar casa. E aí, isso era um sábado, e aí a gente veio de Sydney. Então, Sydney fica aberto, né? Até. Mesmo o final de semana fica aberto até mais tempo, até à noite. A gente foi no Woolies, e eu sei exatamente o Woolies que a gente foi que eu passei essa vergonha. Eu tô lá empurrando a porta, falei: "Ih, minha porta tá entravada aqui, tô fazendo um barulhão". A pessoa talvez que estivesse passando ia pensar que eu estava tentando assaltar o mercado, que eu estava assim, ó, bum, 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 na minha força bruta. Aí eu vi o negócio escrito assim:
fechado final de semana, sábado e domingo, 6 da tarde. Eu: "Que porra de lugar que fecha mercado 6 da tarde, um sol escaldante". Nossa, eu fiquei pra morrer nesse dia. Eu falei: "Não acredito nisso, Gabi, que lugar é esse?". Eu não tive amor à primeira vista com a Adelaide. E hoje em dia? Hoje eu não me vejo em outro lugar. Eu Olha sou só. apaixonada por Ade esse ritmo do tipo 8h50, você ali, pô, vendo uma De boa. televisão de boa. Gente, que coisa Eu amo maravilhosa. também. Eu Falei assim: amo. "Gente, é isso que eu quero", tipo, acordar de manhã, tomar um café, porque aqui eu acho que aqui tem mais do que em Sydney ou Melbourne, de sair cedo, acordar cedo pra tomar um café e tal, aproveitar o dia. Aqui eles aproveitam muito o dia e à noite eles tiram pra descansar mesmo, tipo: "Não, vamos é um jantar e tal, não sei o quê, descansa e É. tal". Hoje em dia a gente combina de jantar às 6h30. É assim, né, porque hoje em dia a nossa realidade é completamente Quando eu diferente. tive agora no Brasil, é porque você ainda não voltou para o Brasil, Não, né? nunca voltei. Quando a gente voltou para o Brasil agora em abril, pra gente foi um choque, porque o pessoal jantando 9h30. Eu: "Que isso, gente? 9h30? Eu tô dormindo, tô assim, ó, isso não me pertence mais, não me Aham. pertence". Eu falei: "Gente, que é E qual isso?". foi o maior choque que você teve quando voltou para o Brasil dessa última vez? Hã, eu acho que foi porque são várias coisas. A violência, assim, pra mim é surreal. É e como é a minha visão hoje que eu tenho do mundo e a visão que eles têm do mundo. No Hum. sentido porque pra mim tem coisas que não é normal, porque pra eles eu não digo, questão de violência, tipo: "Ah, é normal eu andar na rua e, sei lá, não poder mexer no celular". Não tô dizendo isso, né, que é questão que pra mim isso já é anormal. Eu não sei mais viver com esse medo. Mas eu digo questão de vida mesmo, sabe, o que pra mim hoje o que é certo e errado, pra eles é totalmente diferente. Alfredo deu um espirro aqui, porque é o meu convidado especial, ele assiste de tudo de camarote. Levei um susto. Alfredo é meu cachorro, um dia vocês vão ver o Alfredo por aqui. E eu acho que é isso, e talvez eu acredito que muito da minha experiência, por ter morado fora, convivido com tanta gente, diferentes nacionalidades, eh, questão, de opção sexual, diferentes ideias, de tudo. Eu acho que você vai aprendendo a respeitar o espaço do outro e entender que nem sempre voc o que você tinha como verdade não é aquilo, sabe. Você sai de dentro dessa bolha. Porque quando você tá no Rio, quando eu estava no Rio, por mais que eu visse: "Ah, não, isso aqui tá errado", mas eu vivia dentro de uma bolha, eu não saía, não explorava, então, isso pra mim foi chocante, do sentido eu ver da minha família que opiniões, eu falava: "Que passa? Que passa? Que passa? Que passa?". Mas aí era minha consciência do tipo: "Ok, são só 30 dias que eu vou ficar aqui, 21 dias, ou é momentâneo. Não vou caçar confusão, porque, gente, eu só tenho esse tempo pra estar com ele, sabe. É tão pouco tempo pra eu me estressar, pra eu bater no peito bater no peito: 'Não, minha verdade é única e absoluta'". Não, É. não dá, entendeu. Então vamos aproveitar e curtir. E quando eu voltar para minha realidade, aí são outros 500. Então, e com certeza quando eles vierem para cá, eles também vão ter esse choque cultural do tipo: "Opa, vamos também pisar em ovos", sabe. Eu acho que também tem essa questão. Mas, eu gosto muito. Gente, eu não me vejo em outro lugar que não seja Adelaide. Sou apaixonada. Adelaide, inclusive, como é que o Peter deve me odiar. O Peter Malanauskas é o ai, nem sei, governador? Sei lá, alguma coisa do tipo assim, ele é alguma coisa do político. E eu já mandei mensagem pra ele pedindo meu visto. "Peter, eu te amo, tá? Você não me conhece, mas eu te amo". E me conta, você chegou aqui, você conseguiu um emprego muito rápido, Mari. Como que foi? Tipo, como que foi? Emprego em qualquer lugar não, gente, não foi como cleaner nem nada disso não, porque também é normal, não desmerecendo. Eu fui cleaner.
Mas ela conseguiu emprego na área dela, ainda com visto de estudante. Tipo assim, fenomenal. Me conta como que foi isso. Então, tudo começou porque no Brasil eu tive a oportunidade de ficar por um mês e construir a minha cover le aprender a como construir uma boa cover letter. Na época eu nem sabia que existia isso de mandar uma cover letter para dizer que você merece aquele emprego, que você é o candidato ideal. Então esse período de um mês no Brasil, eu fiquei me planejando e entendendo como o mercado funcionava, especialmente na área de marketing. Então quando eu cheguei aqui, eu cheguei numa sexta, numa segunda eu já estava fazendo entrevista na minha área, porque eu já sabia todas as té não todas, mas a grande maioria das técnicas as quais as pessoas poderiam, os recrutadores, as empresas poderiam precisar e, enfim, né, fazer com que eu passasse, principalmente nesse processo de triagem. Então, foi tudo muito rápido, em 15 dias eu já tinha conseguido meu primeiro emprego na minha área de marketing, como coordenadora de vendas e marketing. E falando assim parece fácil, mas foi um processo desafiador, especialmente porque eu precisei ser muito resiliente, porque era não atrás de não. Nesse curto espaço de tempo, eu fiz processo seletivo para 7 empresas diferentes, até que a empresa ideal, no momento certo, no lugar certo, com as pessoas ideais para aquele momento, eu passei. Mas foi um processo árduo nesse Como sentido. foi receber esse tanto de não, Mari? Porque você já tinha bastante experiência no Brasil, você já tinha uma carreira estável no Brasil, tipo, já tinha todo o know-how, e aí você chega aqui toda preparada, e a pessoa: "Não, não, você não é apta". Como que foi receber esse tanto de não? Foi desafiador e a gente se sente, bom, pelo menos eu me senti muito impotente, porque eu queria me comunicar, eu sabia que eu era boa no que eu fazia, mas eu não tinha um inglês fluente. Eu cheguei com nível de inglês intermediário. Mas, por outro lado, também eu cheguei com uma habilidade muito que me ajudou muito, que é a curiosidade, e a outra habilidade que eu desenvolvi foi a coragem. A coragem de dar a cara a tapa, a coragem de ser imperfeita, a coragem de conseguir me desafiar e me melhorar com o carro andando. Então eu apliquei um modelo de MVP, que é uma metodologia de gestão de projetos, onde a gente usa o mínimo produto viável para lançar um produto. E é como se a gente pegasse um skate, um patinete, uma bicicleta, uma moto para depois chegar na Ferrari e não só mirar na Ferrari. Então, Hum, usando essa metáfora, foi o que eu fiz com a minha vida. Eu não queria ser apenas a Ferrari, eu estava disposta a passar por esse processo de aprendizado contínuo. E esses processos seletivos que eu recebia os nãos, eles me faziam aprender também, eu fazia um processo reflexivo em relação ao que eu falei que eu poderia ter falado de uma maneira diferente. Eu lembro que na minha primeira entrevista, era uma entrevista em grupo. Era eu, uma tailandesa e mais uma pessoa, que eu não me lembro a nacionalidade. E eu não conseguia entender nada do que a pessoa que estava nos entrevistando falava. E aí, qual foi a minha sacada? Eu vou pegar a resposta da tailandesa e emendar com alguma coisa que eu entender para formular a minha. E fui indo, e fui indo, e fui indo. E claramente eu não fui bem. Então, quando eu saí dessa entrevista, eu queria abrir um buraco no chão e enfiar minha cabeça. Eu estava me sentindo muito mal. Mas, por outro lado, eu falei: se eu não começar agora, eu nunca vou me sentir preparada para começar. Então, foi mais ou menos essa linha de raciocínio que eu coloquei na cabeça para enfrentar os medos. você falando agora da entrevista, eu lembro da minha primeira entrevista. Eu fui cleaner, babá e tal, e quando saiu o nosso visto, eu pude procurar emprego, no mundo corporativo. Eu lembro a primeira entrevista que eu fiz, que foi para ser recrutadora, gente, olha eu sendo recrutadora. Uma entrevista em grupo, e a mulher falava, falava, e eu olhava assim: "Aham, aham". Eu só ficava: "Aham. Ah, você não sei o quê". "É, é, é", eu só falava: "Aham, aham". E quando Obviamente eu nunca passei, mas eu ficava: "Aham". aquela: "Não, tá bom, a gente entra em contato". É, tipo assim, quando você tipo assim, eu pegava sei lá, uma palavra que eu conseguia entender, e aí eu falava: "Ah, deve ser isso". Eu falava qualquer coisa que vem na minha cabeça, eu falava: "Ah, não tô nem aí, falo mesmo e tá tudo certo". Bom demais. Enfim, mas, nossa, é um perrengue do caramba, é um perrengue É, do né, caramba. é bem desafiador.
E com você já aconteceu de alguém te fazer uma pergunta, assim, que é uma open question, ou seja, aquelas perguntas que você tem que responder com uma frase completa e você dizer yes ou no? Hã, não, porque quando era só yes ou não, eu nunca falava só yes ou não, eu falava, tipo, pra caramba. Ah, você ficava nervosa, Eu emendava? falava eu nunca falei yes ou no. Não, só nessa daí, porque eu não entendia absolutamente nada que a pessoa falava. Hum. Eu tinha saído de uma menina, que eu era babá, por 3 anos. Inclusive, o tanto que essa menina me corrigia. Ai, que Gente, eu legal. sou apaixonada. Se eu pudesse falar, assim, uma experiência maravilhosa que eu tive aqui em Adelaide, foi trabalhar como babá pra essa família, assim. Olha, que família ai, nossa, me dá tão sou apaixonada, assim, pela Izzy, que é a menina, né, que eu tomei conta. Ela já deve estar grandona. Ela tá com 10 anos. Olha, 10 anos, 10 anos. Tá enorme, assim. Quando eu estava grávida do Lucas, eu fui lá, ela chegou a mexer na minha barriga e que tal, tal. legal. Assim, sou apaixonada por ela. A mãe dela, a Shane, né, o Paul, ela é filha única, e ela tem uma cachorrinha, a Rosie. E é cavudo, então daí que eu enfim, daí que veio o Alfredo, né, porque Ah, ela teve esse cachorro, aí eu vi que não soltava pelo e tal, tal, tal. E aí quando o Kibe aceitou ter o cachorro, eu falei: "Ah, vamos ter um cavudo e tal". que legal. Tô Que apaixonada por memória ela. afetiva bacana. E ela me ensinou muito, assim, ela falava: "Não, Luísa, não é assim que se fala". Aí eu: "É assim sim". Mas, nossa, essa questão de entrevista, a gente tem muito receio por conta da nossa língua, porque não é nossa língua nativa, Uhum. e eu acho que mesmo quando você tem um inglês muito bom, você duvida da sua capacidade, porque é um é um outro país, uma outra cultura, é outro tudo e você fica: "Será que eu sou boa mesmo? Será que meu inglês é suficiente para poder passar nessa entrevista de emprego?". E, cara, 15 dias, Mari, Sem inglês fluente, diga-se sem de passagem, porque às vezes a gente fica esperando o momento ideal, a gente fica esperando ter o melhor inglês possível, e esse momento ele chega, mas ele chega a melhora do inglês, ela costuma ser contínua, a partir do momento que a gente se expõe à língua, sim. que a gente estuda, que a gente entra em contato com nativos. Isso que você trouxe, né, de entrar em contato com crianças também, porque a criança ela não vai ter aquele pudor de nos corrigir, então é Uhum. muito interessante também esse ponto. E você tocou numa peça-chave do nosso quebra-cabeça como imigrante, que é a gente desenvolver a nossa autoconfiança. Que é uma das principais ferramentas e habilidades e, assim, hoje eu mesmo falei que é a chave que abre diversas portas, porque eu já mentoro várias pessoas aqui na Austrália e vejo que às vezes as pessoas têm o inglês fluente e não confiam em si mesmas ou desenvolver uma mentalidade de achar que aquilo não era possível para a realidade dela. E ao passo que a gente vai trabalhando todos esses essas questões internas, as coisas vão fluindo e a pessoa vai vendo que sim, ela é capaz de atuar e de estar onde ela quiser. E você chegou a pensar do tipo: "Ah, não, vou me dar um mês para tentar e depois eu vou fazer qualquer outra coisa", ou você falou: "Não, eu vou conseguir"? Qual foi a sua mentalidade quando você chegou aqui? Essa pergunta é ótima, porque a gente veio com um plano estruturado até em relação a isso, né. Eu e o Dani, a gente tinha um plano de A a Z para Uhum. qualquer frente, era o plano ideal, a gente se preparava para falhar. E o que também nem é tão necessário assim, mas a gente tinha um plano financeiro e a gente tinha um plano de carreira. E a gente falou: "A gente tá saindo com um plano estruturado também de imigração". Uhum. Eu era teoricamente a aplicante principal a princípio, porque eu tinha mais experiência em termos de quantidade de tempo. E aí já comecei o meu processo de validação de diploma antes de sair do Brasil, de validação da minha skill e da minha profissão e tal. Só que acabou que o Dani veio antes e em 3 semanas ele conseguiu o primeiro emprego dele como engenheiro civil, sendo que ele não trabalhava com engenharia civil no Brasil.
Inclusive falaram pra gente que seria impossível o Daniel virar o aplicante principal, e ele acabou virando, e a gente aplicou por ele. Então, Olha aí. é isso, é não acreditar também que não existe uma possibilidade viável. E com 3 semanas ele conseguiu o primeiro emprego dele de primeira. Só que assim, o processo dele foi um pouco diferente do meu. Ele conseguiu o primeiro emprego muito rápido, não muito rápido no sentido de tempo, né, foram 21 dias, mas no sentido de que na primeira entrevista ele passou. E eu comigo foi um pouquinho diferente, eu tive 7 processos seletivos, mais de 7 entrevistas nesse meio do caminho. E por outro lado, com 15 dias eu passei. Mas a gente tinha um plano estruturado em relação ao tempo que a gente ficaria aplicando. A gente colocou na cabeça que a gente passaria 3 meses sem trabalhar, se fosse necessário, procurando emprego na nossa área. Só que, obviamente, que com 3 semanas, o Dani começou a ter uma certa inquietação. E eu mesma, com 2 semanas, mesmo sabendo que a gente tinha esse plano bem estruturado, financeiramente falando, emocionalmente falando, a gente se sentiu meio vulnerável, que a gente vem com um dinheiro do Brasil e só ver o dinheiro saindo se torna, às vezes, meio desesperador, mesmo sabendo que você está com um plano bem Sim. estruturado. A gente tinha um plano bem estruturado para um pouco mais de. Enfim, não me lembro exatamente quanto tempo, mas a gente tinha um plano estruturado para isso, mas a gente colocou na cabeça, cara, 3 semanas, na verdade. A gente colocou, se 3 a 4 semanas, era um mês. Se de 3 a 4 semanas a gente não conseguisse algo na área, a gente ia trabalhar com alguma outra coisa para então entrar um dinheiro e poder. Era mais ou menos essa a ideia. Não sei se era agora eu fiquei confusa, se era 3 meses ou 3 semanas, mas era mais ou Mais ou menos menos. isso, sabe. E durante esse período, você continuou também com a mentoria no Brasil? Continuei com a mentoria no Brasil. Eu levei um tempinho para administrar um pouco, ter um pouco mais de autoconfiança para começar a dar mentoria aqui. E eu continuei dando mentoria no Brasil, porque eu tinha uma lista de espera muito grande. Então eu fui eliminando a lista de espera, no sentido de que eu precisava atender a uma demanda que eu tinha me comprometido, até que em janeiro de 2024 eu decidi que seria a última turma que eu ia fazer. Uhum. Era a minha 8ª turma já. E aí eu resolvi focar em mim mesma para poder. Terminei de dar essa mentoria em março, início de março. Final de fevereiro, início de março, e meados de março eu comecei no meu emprego numa multinacional de beleza, que era o que eu mais queria, era o meu sonho na época. É, agradeço o patrocínio, porque, ó, cabelo, eu comprei com ela, gente, maravilhoso o shampoo creme. Eu não sei nem o nome, como é que é o nome? Ainda bem que eles não entendem português, né. É, é. Como é que é o nome do É, shampoo? Olaplex? É, gente, pra você que é da Austrália, eu não sei se vende em todo mundo ou não? É profissional, né. O se vende todo mundo? É. Vende, vende. Uhum. Então, gente, se você tá no Brasil, compra, porque é top, é top. Eu só não sei se é tão caro assim, aí são outros 500. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É, você chegou aqui, você e o Dani chegou um pouquinho antes? Um mês antes. Um mês antes. Como que foi? Porque você começou do zero. Aí você falou que já tinha coisas que você não queria, hábitos que você não queria trazer do Brasil pra cá. Como que foi essa essa mudança? Porque, não ti a questão da amizade, né, construir o ciclo de amizade aqui, como que foi isso? Passa um filme na cabeça só de lembrar. Bom, eu tinha definido, como eu tinha dito, né, que eu não ia mais ser em alguns aspectos, e uma das coisas que eu defini foi que eu ia sair do Close Friends, porque eu já fazia muitos stories falando no Close Friends, eu tinha mais de 300 pessoas no meu Close Friends, e eu ainda tinha muito medo do julgamento, porque na verdade o maior julgamento partia de mim mesma. Então, por isso, quanto mais a gente tem uma autocrítica, mais a gente acha que o mundo inteiro tá nos julgando. E eu resolvi virar uma página, falei: "Aqui ninguém me conhece, ninguém paga minhas contas, muito menos em dólar, então vai ser agora mesmo que eu vou ser quem eu verdadeiramente quero ser, explorar toda a minha autenticidade e ir de acordo com os meus seguir a minha intuição". E eu gosto muito de me comunicar, sempre tive muita facilidade em relação a isso. Abri a câmera, saí do Close Friends, comecei a trabalhar com marcas aqui, comecei a trabalhar como criadora de conteúdo por um tempo, fiquei uns 2 anos trabalhando com internet, e foi um período muito enriquecedor, aprendi muito.
E a pergunta era essa? Do Era que era sobre a questão de construir o laço. laço. É, E foi aí, é por isso que eu criei essa linha de raciocínio, porque foi através do Instagram, foi através de toda essa exposição que eu tinha na internet, que eu comecei a conhecer diversas das minhas amizades. E se eu não tivesse me exposto, inclusive, nessa época, eu talvez não estaria aqui com você hoje, porque foi uma amiga em comum que soube que eu morava em Adelaide e me apresentou para você. é Então, verdade. essa exposição na internet fez com que eu pudesse criar grandes laços. Praticamente todas as amigas que eu tenho até hoje vieram através do Instagram. E aí, depois das minhas mentorias, Clube do Livro, todos esses outros programas de desenvolvimento que eu fui lançando. Mas, basicamente, foi a internet que me trouxe as pessoas. Inclusive, Bruna, Suede, ó, te amo, você sabe que você mora no meu coração e obrigada por trazer a Mari pra minha vida. É, é difícil, né? Porque assim, é, os seus amigos no Brasil são a questão de personalidade, são os mesmos que aqui na Austrália ou é diferente as amizades? Boa pergunta. Tinha parado para pensar nisso. Acho que a essência e os valores são basicamente os mesmos, assim, quando eu paro para analisar. A única diferença que eu vejo é que aqui na Austrália a gente valoriza muito menos a questão do que você faz enquanto trabalho. No Brasil, antes mesmo da pessoa saber seu nome, ela quer saber o que você faz. Aqui, as pessoas pouco se importam com isso. Não só os australianos, como a gente vai desenvolvendo uma mentalidade em É, relação a isso. Então, essa é a maior diferença que eu vejo hoje. é verdade. Não, aqui é muito o que você é, né? Assim, o seu jeito de ser, não no que você tem, eles não estão nem aí. Exatamente. É muito, isso é muito legal, cara. Eu fico embasbacada como isso é legal e como o Lucas vai crescer Nossa, com esse environment, ambiente. ambiente. Isso. Tá muito gringa. Ai, gente. É, não, é verdade. E você comentou, eu já falei, já bati nesse ponto também, dos hábitos. Qual hábito que você tinha no Brasil e que você falou assim: "Não, eu não quero ter aqui na Austrália", e que você conseguiu fazer essa mudança? Eu tinha um hábito de me esgotar, de fazer as coisas até cansar demais, quase ter burnouts, assim. E eu vivia muito uma cultura onde a gente valoriza o esforço como se ele fosse atrelado a sofrimento. Então, para fazer alguma coisa, eu precisava me encaminhar, fazer algo até me gerar um desgaste físico e emocional, intelectual. Então, eu tinha muito essa cultura assim na minha cabeça, essa crença limitante. E hoje eu valorizo muito mais tempo de descanso, tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. E diminuir muito essa questão dessa aceleração toda que eu tinha, dessa vida no piloto automático. É, se eu eu acho que se eu parasse pra pensar, algum hábito que eu tinha no Brasil, que eu não tenho hoje, acho que tantos, eu não conseguiria nem, assim, de bate-pronto pensar igual você pensou, porque diferente de você, quando eu saí do Brasil, eu não saí tipo: "Você é uma nova pessoa, isso aqui", Aham. porque eu não ti eu, na verdade, não me preparei igual você se preparou, porque você já sabia que você queria e você já estava com essa mentalidade. Eu vim porque o Kibe quis vir, eu falei: "Ah, tá bom, não tô fazendo nada, eu vou. Se não der", ainda pensei assim: "Se não der certo, eu volto pro Brasil e tá tudo bem". Essa era a minha mentalidade. Então é bem diferente. E desses hábitos todos que você teve, da onde que surgiu o Clube do Livro, gente? Se você tá aqui em Adelaide ou na Austrália, faça parte do Clube do Livro, é maravilhoso. Ainda tem vaga pro Não, acabaram as vagas. então fica pra próxima, tá, gente? Eh, mas então As vagas acabam muito rápido e você é a maior embaixadora, então me conta como que surgiu. Você já tinha esse Clube do Livro no Brasil, né? já tinha no Brasil. Uhum. Eh, E eu como que veio pra cá? eu tomei coragem de trazer o Clube do Livro pra Austrália em 2023, final de 2023. E a verdade é que eu lancei o Clube do Livro como um todo, desde lá do Brasil, diante de uma observação empírica. Ao final de todas as mentorias, eu dava um processo de aprendizado contínuo em relação a cada um dos temas e
Sugeria? Tá certo, Tá né? certo. E eu sugeria livros em relação a cada um daqueles tópicos, mas o que eu observava é que as pessoas até compravam um livro, mas elas dificilmente conseguiam ter o hábito da leitura, implementar isso no dia a dia. E realmente é bem desafiador. Então eu falei: "Bom, como que eu faço o aprendizado se tornar fluido e acessível para essas pessoas?" Falei: "Bom, eu vou criar um clube do livro, e aí a gente consegue estudar o livro como um todo, não só ler e discutir os temas." E aí eu descobri que tinha uma pirâmide de aprendizado, onde se você só lê o livro, você absorve 25% do que você Aham. leu, e quando você lê e discute, você absorve um percentual maior, e quando você lê, discute e analisa, debate, tá com pessoas que você, gosta, tem similaridade, tem valores próximos, e coloca em prática, você tem uma absorção ainda maior do conhecimento. E aí foi essa sacada, reuni as pessoas, apresentei no meu Instagram, e esses insights quando eles vêm, assim, de uma maneira, eu falei: "Preciso escutar mais a minha intuição, eu vou seguir esse instinto, essa intuição que tá me vindo na minha cabeça." E foi o maior sucesso, assim, desde o primeiro lançamento, as vagas se esgotando rápido, e eu falei: "Bom, agora eu tenho que fazer acontecer", porque eu dei o tiro e corri atrás da bala. Eu anunciei que ia ter, sem ter nenhum material pronto. Vendi o Clube do Livro, sem nem ter criado ele ainda. Você não sabia qual era o livro que você ia lançar? Sabia o livro. Ah, tá. Começou muito também com o fruto do livro Hábitos Atômicos. Porque quando eu vim no meu primeiro ano de Austrália, eu comecei a criar um sistema interno de colocar palavras para definir o que ia guiar o meu ano. Uhum. E aí no meu primeiro ano foi disciplina, então absolutamente quase todas as os passos que eu dava eram em direção a isso, a essas palavras. Então foi muito importante. E o primeiro livro que eu li foi Hábitos Atômicos, e foi o meu segundo livro da vida em inglês, e o meu primeiro livro lendo em inglês na Austrália. Então foi muito especial. E como eu falava muito já desse livro, e as pessoas iam comprando, me perguntando sobre ele, etcétera, eu falei: "Vai ser ele o primeiro livro." E foi muito, muito, muito especial, e em seguida fui desenrolando em relação a todos os livros que foram sendo úteis no meu próprio processo de desenvolvimento para agregar valor na vida de mais mulheres. E, enfim, já esse é o quinto livro? A gente tá indo para o sexto Sexto. agora. É, eu sei que tiveram vários momentos marcantes, mas tem um que você para e, tipo assim, bate pronto, que você fala: "Putz, esse momento aqui foi me tocou e vai ficar pra sempre na minha memória"? Tem um muito especial, que foi o dia que a gente terminou um dos clubes do livro, uma das turmas, e uma pessoa me chamou no privado e falou assim: "Mari, eu gostaria que tivesse algo do tipo quando eu cheguei na Austrália, teria me ajudado muito a passar pelos desafios da vida de imigrante." E eu fiquei muito tocada com esse relato. A certeza que você tá fazendo o negócio certo, né. E junto com o Clube do Livro, você também faz a mentoria. Isso. Eu Co dou atualmente mentoria individual. como que é essa mentoria, pra que serve a mentoria, só para as pessoas que estão interessadas ou querem, né. Não tem vaga, Não aquelas, tem não tem mesmo. Ai gente, olha, o negócio tá difícil com a Mari. Agora só para janeiro de 2026, mas, basicamente, eu trabalho com 2 modelos de mentoria individual. O primeiro modelo deles é para quem quer se recolocar no mercado, então, ou está trabalhando fora da área de formação e quer se reinserir no mercado. Tenho vários cases de sucesso, muitas pessoas incríveis que fizeram a Eu parte conheço uma. delas. Bárbara, podemos falar da Bárbara Ai, aqui? Gabi! Maravilhosa, um casezaço de sucesso, falo sempre isso pra ela. Muito merecedora, muito batalhadora. Em 2 meses, ela foi e conseguiu, depois de acho que 8 anos de hospitality, ela conseguiu um emprego como gerente de projetos numa empresa aqui muito boa de Adelaide e, enfim, foi muito surpreendente a performance dela, muito orgulho. Então eu tenho essa mentoria e tenho a mentoria para quem já está no mercado e quer entender um pouco melhor de como funciona o mercado de marketing em específico. E as minhas mentorias são para mulheres, É só pra quem tá na Austrália ou qualquer lugar do mundo? só para quem está na Austrália Pra quem tá e na Nova Zelândia. Nova Austrália e Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia? Sim,
Porque o mercado é muito parecido e Tá. o fuso horário é muito parecido. Então, para organizar a minha vida pessoal, a minha vida no mundo corporativo e todas essas outras demandas, eu prefiro atender com qualidade só Austrália e Nova Zelândia por enquanto. Eu poderia atender outros lugares. Às vezes eu ainda faço mentoria para o Brasil, mas o fuso horário é um grande complicador. Mari, Clube do Livro, mentoria e outros projetos que estão vindo por aí, a gente vai falar sobre eles. É qual que você mais se orgulha, assim, do tipo: "Nossa, que legal"? Nossa, que pergunta difícil. Cada um deles tem um detalhe, mas é meu orgulho de todos. Juro, assim, eles são muito muito especiais e têm suas devidas particularidades. O Clube do Livro, ele traz um ar fluido, um espaço seguro para as pessoas poderem se conectar, fazerem amizades. Já vi diversas amizades muito sólidas saírem dali, daquele ambiente. Eu amo o Clube do Livro, gente. É quase uma terapia aquilo ali, tá. Aquelas não é terapia, mas é É, terapêutico. é. Muito, muito bom mesmo. E me faz muito bem também. Então eu vejo como uma relação de ganha-ganha cada um desses programas de desenvolvimento, assim, que eu atuo. O Clube do Livro, ele tem um carinho especial nesse sentido, sabe. Mas as mentorias também, porque as mentorias que eu faço atualmente, elas são individuais, então você escuta coisas que talvez as pessoas não teriam a mesma segurança ou abertura para falar com mais pessoas, então é bem profundo o processo também, você escuta, aprende muito, é uma jornada ali de autodesenvolvimento mútuo. E entre esse empreendedorismo e corporativo, você ainda se vê no corporativo ou, ok, é momentâneo? Pergunta desafiadora. Eu, em abril desse ano, tive uma expectativa não atendida em relação à minha trajetória no mundo corporativo, e eu refleti que talvez eu não fosse mais, na verdade já tem um tempo, mas esse marco em específico, eu realizei que eu não era mais tão feliz e aquilo não me preenchia mais da maneira como já tinha me preenchido. Eu era muito feliz fazendo o que eu fazia, já fui muito feliz. E depois de 14 anos trabalhando no mundo corporativo, eu resolvi, de fato, em maio desse ano, tirar do papel um projeto que já estava no meu coração há algum tempo e eu só precisava, de fato, profissionalizá-lo, porque na minha vida pessoal eu meio que já fazia ele. E e aí eu resolvi tirar do papel, então hoje eu tenho o meu coração vibra muito mais pro lado do empreendedorismo, mas eu pretendo tocar por um tempo ainda as 2 coisas em paralelo. O corporativo daqui da Austrália é muito diferente do corporativo do Brasil? É diferente. É diferente. Tem suas similaridades, claro, mas em termos de cultura é muito diferente. Vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava no Brasil, eu tinha um time unido. Eu almoçava com as pessoas do meu trabalho, a gente fazia happy hour, tomava cafezinho, então tinha uma relação muito próxima. Final de semana, às vezes, principalmente quando eu trabalhava na Ambev, as pessoas da Ambev são muito unidas. Então, você tinha muito essa relação de respirar o trabalho. É como se no Brasil eu fosse muito a minha identidade fosse muito atrelada a quem eu era no mundo corporativo. E chegou aqui, o mundo é diferente, a qualidade de vida é muito maior, as pessoas querem entrar no horário e sair no horário. Uhum. E ninguém vê isso com maus olhos. Muito pelo contrário. Deu seu horário, você fecha seu notebook, você vai embora e tá tudo certo. E no Brasil era diferente. Então tem algumas similaridades no sentido de que muita coisa que eu aprendi no Brasil eu aplico aqui. E que às vezes as pessoas nem sabiam ainda. Tem alguns atrasos em relação às metodologias ágeis que a gente usava no Brasil, por exemplo, no Nubank, eu aprendi muita coisa de gestão de projeto. Eu aplico aqui, as pessoas falam: "Como você sabe disso?". E é uma coisa básica para o Brasil, porque no Brasil a gente tem um mercado muito competitivo. A gente Muito, tem é. muitas pessoas morando, e aqui a gente tem uma extensão territorial muito grande e poucas pessoas morando quando a gente compara em relação à extensão territorial. Então meio que a competição também é menor, a pressão é muito menor. A gente tem muito mais pressão para entregar resultado, fazer a coisa acontecer. O horário de almoço é menor, 30 minutos só. 30 O horário minutos. de almoço é menor, que por outro lado, eu vejo como algo positivo, porque
Se bem que não, a gente não sai mais cedo por causa disso, né. Acaba saindo, eu acho que sim. Não, não, acho que São não. 7 horas e meia de trabalho, né. Aqui é certinho, é 7 horas e meia, 7 horas e meia. Tipo assim, mete o pé, meu amigo. É, bom, enfim, mas uma outra coisa, assim, que eu vejo também, como que pode ser interpretado das 2 formas, como positivo ou negativo. O No Brasil, eu trabalhava em grandes empresas em que, a cada ano que eu atingisse minhas metas, cumprisse os meus projetos, tirasse ideias muito disruptivas, fora da caixa, eu era promovida. Não tinha assim, né, entregou, promoveu, entregou, promoveu. Aqui não é assim, pelo menos não nas 2 empresas que eu passei. E isso me frustrava muito no início. E agora eu tô mais acostumada. Por outro lado, também me despertou essa vontade de empreender, porque já que o ritmo de crescimento no mundo corporativo aqui, nas empresas às quais eu já passei, são mais desacelerados do que a minha própria ambição, putz, tá na hora de eu começar a fazer a minha parte e empreender. Não tenho mais muito outro caminho. Eu lembro que agora, né, que eu tô no mundo corporativo, no Brasil eu trabalhava no escritório, trabalhei em empresa, e acho que uma das grandes diferenças que eu vejo, além do horário de almoço, que são 30 minutos, é como aqui eles têm o sick day, que é um dia para você estar doente, ou um dia para você ir pro médico. E se você ligar e falar assim: "Olha, eu estou doente, não vou trabalhar", tá tudo tá tudo eles não te olham torto porque você tá doente, ou não te olham torto porque você saiu mais cedo para buscar seu filho, porque o seu filho tá eles não eles têm plena consciência que você também tem uma vida, não Uhum, só o trabalho, mas que você tem uma vida. Eu acho isso fenomenal, porque no Brasil, se você pede para você marcar um médico, você tem que, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? É um medo de você ser julgado, porque você está cuidando da sua saúde. E aqui não, aqui você, olha, eu vou marcar e ai de você se você reclamar. Eu tenho meu dia, eu vou tirar e você que se vire nos 30, sabe? Isso é muito legal. Eu acho aqui, nesse ponto, muito bom. Assim, você te passa um alívio de você poder olhar para não só para o trabalho, mas também para si, para sua família, né, para com você certeza. não ter um burnout, né, que às vezes você precisa de tempo também para você dar uma e tá tudo É, bem também, eles ó, ok, você precisa de um dia, ok, tá tudo bem. Eu acho isso muito legal. muito. E essa pressão de você não ser julgado, você ter a certeza de que é algo comum, é o seu direito, isso realmente é uma grande diferença são 2 mundos paralelos de fato. Né. E você estava falando que você começou a tá com esse projeto. Pode dar algum spoiler sobre esse projeto, Mari? Quando for para o ar já vai estar podendo. Ai, então tá, então tá, então tá. Então vamos mudar de assunto? Não, digo, podemos. Podemos? Então tá bom. Me conta um pouquinho desse projeto, Mari. Bom, esse projeto nasceu de uma dor minha como imigrante, mulher imigrante, e foi muito no período que eu tive a minha decepção ali em abril de 2025. Em maio eu comecei a fazer algumas pesquisas de mercado, até que eu caí num artigo da Forbes que falava sobre nossa, foi bem carioca agora, Forbes. Que falava sobre solidão e excesso de tela pós-pandemia. E aquele artigo me tocou muito, principalmente porque desde que eu cheguei na Austrália, nos meus primeiros dias e semanas, eu me senti muito sozinha e tive muitas questões em relação ao excesso de celular, rede social, porque era a forma que eu me sentia conectada. Então eu estava querendo viver o fuso do Brasil. Eu acredito que isso seja muito comum. Não que necessariamente seja normal, mas é comum da gente enfrentar. E quando eu li esse relato no artigo da Forbes, eu falei: "Como é que a gente cria uma solução para esse problema? E como que eu faço as pessoas que não necessariamente têm uma facilidade para se relacionar e criar laços e amizades, se sentirem pertencentes a um novo país?" E eu queria muito que esse modelo de negócio existisse já. E como não existia, eu resolvi criar. E aí, basicamente, veio a ideia de criar uma comunidade para mulheres imigrantes da Austrália e da Nova Zelândia. Então, a ideia principal é
tirar essa dor e fazer com que a gente, enquanto sociedade, enquanto coletivo, possa se desenvolver e explorar todas as principais frentes, desafios e se ajudar como um todo, se apoiar ao longo desse processo. Então vai ser um ecossistema onde várias marcas serão plugadas também para que a gente possa desenvolver diversas frentes e criar meios para que mais imigrantes não necessariamente precisem começar por um caminho que ele não escolheu, como se fosse mais uma questão do senso comum. Ah, porque várias pessoas vão por esse caminho, eu preciso começar dessa forma. Não, vem aqui nessa comunidade, que aqui a gente se ajuda, que aqui a gente se desenvolve, que aqui você vai ter pessoas para te impulsionar. E aí a gente vai criar eventos presenciais, eventos online, hobby club, social club. Ele é um misto de diversas coisas. Falando assim, parece tudo muito solto, mas é muito, muito grandioso. E quando que vai estar, assim, você tem uma data para lançamento? Dia 28, eu acho, de 27 ou 28 de outubro. É, primeira segunda-feira de outubro, a gente já vai começar a fazer o processo de pré-lançamento da marca. E então, se o episódio foi ao ar, a gente corta essa parte. Mas não tem problema também, não. E aí, em novembro, dia 22 de 22 não, dia 30 de novembro, se não me engano, a gente vai fazer o lançamento oficial com um evento aqui em Adelaide. Ai, gente, olha, se você é de Adelaide ou de qualquer lugar da Austrália, ou de lugar do mundo, siga a Mari no Instagram ou no TikTok. É inspirador, tá? Só te digo isso, é inspirador. Inclusive, a ideia do podcast foi inspirada nela. Ela sabe, eu já conversei com ela, que a minha ideia nos meus banhos, que minha terapia é o banho, eu pensei, vou conversar com a Mari, porque eu acho que a Mari, ela é uma pessoa que sabe muita coisa sobre saúde. Eu não sei da onde ela. Se ela não tinha esse hábito no Brasil, ela criou esse hábito aqui, gente, ela é fenomenal. E ela é uma pessoa inspiradora, ela inspira muita gente. E quem tá ao redor dela se sente inspirada. Não tô falando pra bajular, não, mas bajulando. Mas é que, como eu comentei, você tem essa questão de entender sobre a saúde. Isso você já tinha lá no Brasil ou surgiu aqui? Eu já tinha uma questão que ela nem é muito boa, porque uma vez lá trabalhava na BR Malls, foi a minha primeira empresa, né, que eu trabalhei. E me deram uma plaquinha Doutor Google. De tanto que eu olhava, alguém falava que estava com alguma dor, eu ia no Google e pesquisava. E aí a pessoa ia no médico, voltava com o mesmo diagnóstico que eu tinha dado. Surreal, assim. Nunca mais vou esquecer. Cris, inclusive, foi uma das pessoas que aconteceu isso. Ela falou: "Tô com uma dor na perna". Eu falei: "Você vai ao médico, né?" Ela: "Não, vai passar". Se não, você vai ao médico hoje, pode ser trombose. Ela foi ao médico, foi internada, era trombose. Então eu tenho uns feelings, assim, que também às vezes eu nem sei de onde veio, mas eu tenho também essa coisa de querer pesquisar. Isso tem um lado bom, mas também tem um lado negativo, porque às vezes eu fico com um hiperfoco naquilo, e aí eu fico pesquisando muita coisa e acaba me fazendo mais mal do que bem. Porque às vezes, assim, é aquilo, já é o diagnóstico, faz o que puder fazer em relação àquilo. Então, tem um lado positivo, mas eu gosto muito de estudar sobre neurociência e saúde, corpo humano de um modo geral. Adoro estudar as estruturas cerebrais, como que a gente forma novas conexões neurais, qual é a função do córtex pré-frontal, qual é a função da amígdala, como que a gente entra no mood de fight and fly, que é quando a gente tem o sistema de luta e fuga, quando a gente está muito nervoso. E tudo isso também ajudou muito no meu processo como imigrante. Entender como o nosso cérebro funciona, entender como eu posso regular minhas próprias emoções, meus traumas, o que me traz gatilho, o que não. Então eu já tinha um pouco disso desde o Brasil, mas aqui eu acho que intensificou muito também por conta de eu ter me aberto para esse novo mundo. E teve algum momento, assim, tiveram vários, com certeza, como imigrante, mas teve algum momento que você despencou, chorou copiosamente e falou assim: "Nossa, eu não aguento mais isso aqui, quero voltar para o Brasil"? Teve um momento vários momentos que eu chorei sim, mas eu nunca pensei em voltar. Eu sempre tive na minha cabeça que eu ia fazer dar certo. Sério mesmo. Eu botei na minha cabeça, desde que a gente veio, eu e o Dani, a gente desenvolveu essa mentalidade. Tanto que mesmo eu tendo passado, eu e ele tendo passado por diversos altos e baixos,
a gente olha para nossa trajetória nesses últimos 3 anos aqui como uma trajetória muito positiva, apesar dos altos e baixos, apesar das dificuldades. E um momento que eu tive de choro profundo, que eu chorava copiosamente, foi no dia da horas antes da minha prova para o PTI. Tinha muito tempo eu estava estudando há 3 meses, mas tinha muito tempo que eu não fazia nenhuma prova para me autoavaliar. Sim. Autoavaliar não, né, para me avaliarem. Então eu estava com o meu sistema emocional falando mais alto, síndrome do impostor, falando: "Cara, acho que eu não vou conseguir". Aí eu tô só há 4 meses de Austrália, eu comecei a estudar para o PT. Foi muito pouco tempo. E eu não ti como eu falei, eu não tinha inglês fluente. Então foram 4 mais 3, 7 meses. Com 7 meses de Austrália, eu estava fazendo PTI e aplicando para minha residência permanente. 7 meses. Nossa, você veio muito amarrada, gente. Porque eu vim mais velha e porque eu vim certa de que eu queria ficar. É, Então, o meu intuito de trazer essa fala agora não é para ninguém se comparar, é para entender que teve uma preparação, teve um histórico. Eu vim com 30 e poucos anos, 31 talvez? Acho que foi 30, 31 anos. Eu lembro que eu fui muito questionada no Brasil, inclusive, se eu não ia ser mãe, se eu não queria ser mãe, como se é o único destino para uma mulher depois dos 30 é ser mãe. fosse ser mãe. E eu falei: "Gente, eu posso ser o que eu quiser. Eu vou morar fora independente de eu querer ser mãe ou não". Engraçado, falando nisso, eh, ser mãe no Brasil pra mim não era uma possibilidade na minha cabeça, eu falava: "Não, é minha carreira, eu não vou ter condições de ficar fazendo reunião, construir carreira e não sei o quê", e chegou aqui e me aflorou essa vontade. Como é que pode, né? Porque aqui o ritmo de vida é muito mais calmo, Faz é muito sentido. mais calmo. No Brasil é isso que eu te falo, tipo, aqui você principalmente em Adelaide, eu acho que eles curtem a vida, eles querem É, aproveitar a vida, eles querem aproveitar porque eu não sei da onde eles têm essa mentalidade que a vida é muito fugaz, o que é verdade, e aí eles: "Ok, então, acabou o meu horário de trabalho durante o horário de verão, que o sol se põe 9 da noite, eles pegam as crianças e vão pra praia e ficam lá até sei lá que horas". Então, eu olhava aquela cena e falava: "Gente, eu quero trazer meu filho, minha filha pra praia depois do meu trabalho, porque é sensacional, é uma qualidade de vida". é. E quando você perguntou, assim, se eu me pegava chorando e pensando em voltar para o Brasil, uma coisa que me veio na cabeça foi essa palavra que você falou também, de qualidade de vida. Eu e o Dani, a gente teve muito claro na nossa cabeça o motivo pelo qual a gente estava vindo pra cá. Era o primeiro deles, segurança, e o segundo, qualidade de vida. Então, por isso que voltar nunca foi uma questão, nunca foi uma possibilidade na nossa cabeça. Se a gente tivesse que voltar, a gente voltaria, não é falando que nunca voltaria, não é isso. É mais no sentido de refletir. E outra coisa que ajuda muito no processo foi que a nossa tomada de decisão para mudar, para se mudar para fora, foi muito consciente. Sim, Então, por isso também a gente não fica nessa gangorra do: "Ah, será que eu volto agora?". É fazer, não é ver, a gente não veio pra Austrália para ver se daria certo, a gente veio para fazer pra dar dar certo. certo. E se você olhar para trás, hoje, qual a diferença da Marina hoje pra Marina que chegou do Brasil? Porque a Marina que veio do Brasil, quando chegou aqui, tinha uma expectativa, passou por muitas coisas. Hoje é uma outra Marina, que tem outras expectativas, mas enfim, é uma outra Marina. Qual a diferença dessa Marina hoje para essa Marina que chegou do Brasil? Em termos de Em termos de hábitos que você não queria ter aqui e que você acabou ou permaneceu ou mudou, qual a diferença da Marina hoje para a Marina que chegou? hábitos que eu desenvolvi aqui, foi o primeiro deles, o hábito de descansar, de desestressar, de me reconectar, regular as minhas emoções, ter mais consciência em relação a essa parte. No Brasil eu achava muito, a Marina do Brasil, ela pensava que só trabalhar e estudar e se desenvolver nesses aspectos da vida é que tinha valor. Eu atrelava muito meu valor ao fazer, ao entregar, ao produzir. E aqui eu já atrelo muito mais o meu valor a quem eu sou, a como eu consigo me melhorar, me desenvolver como ser humano. Como eu consigo ser uma pessoa melhor para o mundo, para as pessoas às quais eu convivo, para mim mesma.
como eu consigo desenvolver a autocompaixão. Era uma coisa que eu não tinha por mim no Brasil. Eu era extremamente E o autocrítica. que você faz? Terapia Ok, ok. é o primeiro passo. Eu costumo ter tempo de conexão comigo mesma, sozinha, tempo de qualidade comigo mesma. Apesar de eu ser uma pessoa muito extrovertida, eu sei que eu preciso de um momento de reconexão para me reenergizar e entregar o melhor para o outro. Então, para isso, eu preciso ter o meu momento de leitura, para isso, eu preciso ter o meu momento fazendo absolutamente nada e olhando para o céu no jardim da minha casa, sabe? Coisas assim simples. Eu comecei a valorizar as pequenas rotinas, os pequenos detalhes da rotina, como passar um café coado, sentir o cheiro, estar muito mais presente no que eu faço, com as pessoas que eu estou. Uma outra coisa muito diferente, um hábito que eu tinha no Brasil, eu tinha um hábito muito grande de fotografar tudo que eu fazia. E de uns tempos para cá, eu fui perdendo esse hábito. Eu acredito que eu também tinha uma questão de validação social muito forte dentro de mim, de aprovação, de Sim. buscar por aprovação social, que hoje eu já não tenho mais, porque eu tô me aproximando da minha própria essência, do que eu quero viver. Então, esses são os principais pontos. Também comecei a fazer yoga, que tem me ajudado bastante. Em agosto de 2025, agora eu comecei a fazer yoga, tem me ajudado a desestressar, a me reequilibrar, a me conectar, a me autoanalisar, entender onde está doendo no meu corpo, na minha mente, quais são os pensamentos que vêm. Estou aprendendo a meditar, que foi uma coisa que eu já tinha tido acesso desde o Brasil e eu nunca dei importância, mas ainda estou aprendendo, ainda estou no caminho. E acho que eu gosto muito de caminhar também, faço 30 minutinhos de caminhada, de maneira diária, para poder energizar o meu cérebro, voltar a trabalhar. E tem sido muito bom, tem sido uma jornada, eu diria. Vários hábitos, assim, e é um aprendizado contínuo. Em relação ao relacionamento Interpessoal, interpessoal, é. eu comecei a dizer mais não para coisas que não fazem sentido para o meu momento de vida e não ter medo de desagradar nesse sentido. E todo mundo que convive comigo sabe. Por quê? Antes eu achava que dizer sim para tudo era o ideal. Só que quando a gente diz um sim para uma pessoa, a gente está dizendo um não pra gente. E se a gente começa a dizer um monte de sim e um monte de não pra gente de maneira inconsciente, daqui a pouco a gente desgasta, inclusive, as nossas relações. Então, todas as minhas amizades, as minhas conexões, elas sabem que se eu estiver fazendo algo por elas, ou com elas, ou para elas, é porque eu quero fazer. Eu não faço nada que eu não queira. E isso é uma virada de chave muito grande na minha vida. Gente, a Marina deu um dos clubes do livro foi sobre, eh, a coragem de não agradar, que mudou a vida de muita gente. Mudou a minha, tá. Inclusive o meu mood board, que ela me deu esse ano, na virada do ano que a gente passou juntos no Natal, ela me deu um pra eu lembrar, porque eu sou a pessoa que digo sim pra tudo e pra todo mundo, então ela me incentivou. Eu tô te falando, gente, a Marina inspira, inspira. É recíproco, amiga. Eh, Mari, e qual foi o maior desafio até hoje, durante a sua jornada aqui na Austrália? Você acha que você enfrentou por ser imigrante? Porque talvez se você fosse australiana, você não teria enfrentado, mas por ser imigrante, você encontrou essa barreira. Uau, tiveram 2, assim, que me marcaram muito. Logo que eu cheguei, o meu primeiro emprego, com 15 dias de Austrália, eu atendia telefone, eu falava com o público, eu vendia, eu fazia toda a parte de estrutura de estratégia de marketing, eu respondia as pessoas no Facebook e eu cometia diversos erros, gramaticais, enfim. E um dia, o telefone tocou, não tinha ninguém para atender, e era a minha primeira vez atendendo o telefone, e era um fornecedor. E eu não conseguia entender nenhuma palavra. Sabe o que que é nenhuma? Eu sei. Eu falei assim: "Não é possível, eu estudei inglês no Brasil, eu fazia reunião em inglês no Nubank, chegou aqui eu não consigo atender um telefone, Hey não é mate, po". hey mate, hey mate. Eu falei: "Não é possível". E aí eu pedi pra pessoa responder, a pessoa começou a ficar muito irritada, era um homem, e aí quando eu pedi pela terceira vez, aí mesmo que o bicho pegou, eu falei assim: "Eu não tô entendendo o que ele tá falando, mas ele tá bravo". Aí eu chamei minha chefe, e quando a minha chefe atendeu ele, resolveu o problema, desligou, é que veio a maior situação pra mim. Ela começou a falar para todo mundo do escritório
que eu não tinha conseguido atender a ligação. O problema pra mim não foi não ter conseguido, foi ruim, claro que foi, mas foi o depois. Enfim, muita terapia pra entender também motivo pelo qual aquilo me tocou tanto, mas eu tenho certeza que isso não aconteceria se fosse uma pessoa australiana, porque ela conseguiria entender o que o outro falou, então isso me marcou muito. E teve uma segunda situação que eu passei no mercado corporativo, em que eu fiz o trabalho de uma outra pessoa. Isso é interessante a gente falar, porque no Brasil, a gente tem muito um senso de autorresponsabilidade, de responsabilidade coletiva. Então, se eu faço o seu trabalho e eu tô te ajudando, não necessariamente isso vai ser mal visto. E eu estava já nessa empresa e eu não tinha nada para fazer e eu não consigo ficar sem fazer nada. E eu falei: "Bom, eu vou desenvolver alguma coisa aqui". Era véspera de Dia das Mães, faltavam 3 semanas, eu falei: "Ah, vou fazer uma análise de dados, eu sei que eu sou boa nisso, para ver como estão as vendas dos nossos packs promocionais". Fiz a análise de vendas, mostrei para minha chefe e perguntei para quem eu poderia mandar esse e-mail, que eu queria, na verdade, mandar para o time de vendas. Ela falou: "Pode mandar para o time de vendas". Só que eu copiei uma das pessoas que era responsável pela análise de dados. Só que antes de copiar, eu fui lá e mostrei para a pessoa, validei com ela, mandei o e-mail. No dia seguinte, o diretor dessa pessoa veio na minha mesa e começou a gritar comigo, no meio do escritório, por que que eu estava fazendo o trabalho de outra pessoa. E eu não tinha copiado ele no e-mail, porque afinal de contas, eu alinhei com as pessoas às quais eu estava mandando o e-mail. Sim. No final eu descobri que ele foi pedir para o menino ao qual eu tinha alinhado para fazer a análise de dados, e ele falou: "Ah, não precisa, porque a Marina is doing this". E aí, quando ele viu, ele ficou muito bravo, porque não era para a área de marketing estar fazendo, era para a área de promoções estar fazendo. E aí ele me chamou numa sala, e aí ele fez uma reunião, a minha Meu chefe chegou Deus. atrasada na reunião, então estava só eu, ele, a outra gerente e esse outro menino, que era o responsável, 3 pessoas me coagindo, assim, sabe, falando, e ele principalmente com um jeito muito machista de se expressar. Foi bem desafiador, e eu tenho certeza que essa situação não aconteceria se fosse com uma pessoa não, eu não tenho certeza, né, não dá pra ter certeza desse tipo de coisa, mas possivelmente Se fosse ele um australiano, ele um australiano homem ainda por cima, ele dificilmente faria isso. Então foi uma situação muito constrangedora, muito desafiadora, e eu tinha só 1 mês de empresa. hum, E era assim, como eu falei, né, a empresa dos meus sonhos, que eu tinha realmente lutado muito pra estar ali. Então foi desafiador. Tem diversas outras histórias, assim, mas que vão a gente vai colocando uns tijolinhos, vai se autoentendendo, vai entendendo também a como reagir a esse tipo de situação. Na época eu fiquei com medo. Hoje em dia eu já reagiria de uma forma diferente. E o coincidentemente ou não, 1 ano depois eu passei por uma situação parecida, e onde uma mulher levantou o tom de voz comigo, nessa mesma empresa, e eu tive uma postura completamente diferente. Então isso, assim, a gente vai aprendendo a lidar, porque afinal de contas a gente mora fora e está sujeito a algumas coisas. né, não, com certeza. É, olha, eu vou te falar, como eu trabalho em call center, a quantidade de vezes que eu já recebi a pessoa falando: "Ah, eu quero falar com alguém que tá na Austrália". É mesmo? Oxi! Aí, no início eu ficava: "Ah, mas hoje em dia eu falo: "Então, minha senhora, eu tô na Austrália". Ah, ou então a pessoa fala assim: "Ah, tá, você tá onde você tá? Qual o nome da rua?". Eu agora eu falo assim: "Ó, eu tô na Austrália. Se você não quer falar comigo, tá tudo bem, você desliga e liga de novo, porque eu não vou ficar com você na linha não". Ah, não tem mais depois de um tempo a gente começa a ver É, que a gente é especial, porque a gente fala inglês, tudo bem que não na língua deles, e a língua da australiana ainda é mais difícil ainda, é bem porque eles diferente. cortam bastante coisa, e a gente fala português e às vezes ainda fala uma outra língua. Então, caramba! Outro dia eles me perguntaram alguma coisa em espanhol, não sou, pessoa que fala super espanhol, mas eu consigo ter uma noção, até porque parece, né, com português. Gente, e aí é uma loucura como o seu cérebro funciona, porque eu traduzia, aí eu falava inglês com a mulher, o que estava escrito em espanhol, e eu falava em português e misturava. Eu falei assim: "Meu Deus do céu, sai daqui".
Eu não sei mais nada. Mas esse que é o grande legal também da Austrália, essa parte da multiculturalidade faz a gente conhecer pessoas que talvez se a gente estivesse no Brasil, a gente não teria Eu oportunidade. não sabia o que que era a Índia. Assim, ok, o caminho das Índias só. Mas assim, conviver com um É, indiano, hoje em dia eu convivo super e tenho vários amigos indianos e, cara, é a cultura muito muito diferente, diferente. diferente. Sabe falando disso, uma curiosidade da cultura indiana, tem uma amiga muito próxima do trabalho e ela me falou que os pais dela fizeram um download de um aplicativo tipo Tinder, onde os pais colocam foto da filha, porque ela já estava com 24 anos, entre aspas, né, super nova, e eles precisavam arrumar um marido para ela. Ah, é assim na Índia. Eles têm um jornal, Olha é um isso. jornal. Eles têm um jornal. Quando a pessoa já não nasce, isso aí é porque eu pergunto tudo para os meus amigos indianos. Quando a pessoa já não é prometida, quando é tipo assim, por exemplo, você vai ter uma filha? O Lucas vai casar com a sua filha, tá bom? Se não é nesse nível, eh, tem um jornalzinho como um anúncio. Fulana, tal, 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 nã-nã-nã, aí marca o encontro. Você não é obrigada a casar com essa pessoa, tá? Mas é tipo, você vai lá, marca o encontro, nã-nã-nã, e assim vai. Caramba, É super louco, é. eu não Louco, tinha assim, pra ideia. gente, né, É, porque ela mas pra eles falou é eu normal. perguntei pra ela: "That's normal, É, super that's normal. how it is, É I'm su okay with that". Eu falei pra ela: "Caramba, eu não aceitaria". Ela falou: "Mas você não tem tanta escolha". Eu falei: "Tá bom, entendi". Aí sabe o que ela fez? Ela mesma baixou o Tinder, ela já morava aqui na Austrália, os pais dela moravam em Dubai, ela mesma baixou o Tinder e achou o marido dela indiano, exatamente da mesma religião que ela, tudo casou certinho. Ela virou para os pais dela e falou: "Tá vendo? O meu aplicativo é muito melhor do que o de vocês". e assim, ó, eu conheço uma pessoa que é casada na Índia, mas aí se separou, e aí tem todo um preconceito, sabe. Caramba, Eu não sei muito bem, porque, enfim, é mais velha, então não compartilha muito, mas tem essa questão também. Então, a religião na Índia é muito forte, é muito é. forte, é muito forte. Falando em religião, como que foi a religião para você? Você hoje frequenta aqui o centro espírita, né, Uhum. mas qual foi a importância para você? No Brasil já era religiosa e aqui, ou você continuou, ou aqui que despertou isso em você? Desde pequena, eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus, independente de religião. Deus, universo, Hum. energia, por assim dizer. Mas fui criada numa base católica, bem comum no Brasil. E quando eu conheci o Dani, na verdade, um pouco antes de conhecer o Dani, eu já estava me aproximando um pouco mais do espiritismo. E quando eu conheci o Dani, foi um caminho bem fluido em relação a isso. Ele me apresentou diversas questões em relação à doutrina. Então a gente começou a frequentar centro espírita no Brasil, a gente começou a fazer o evangelho no lar em casa, e ter mais consciência em relação a essas questões de pensamento, oração, manifestação. E é meio que foi isso, foi uma preparação, assim, vindo a gente foi para São Paulo, tinha um centro espírita muito bom lá, e a única coisa que eu fiz em São Paulo, a minha única responsabilidade com a mudança foi encontrar um centro espírita. E eu botei no Google e o primeiro centro espírita que apareceu estava dizendo que no dia seguinte ele ia abrir pós-pandemia. Falei: "Tem que ser esse". E foi. E aí assim que a gente chegou aqui, o Dani estava muito focado no master e a gente estava construindo a vida e etcétera. A gente passou 2 anos muito focado em construir, em se estabelecer financeiramente, em ter uma alimentação saudável, você sabe como a gente é, todo estruturado. Então a gente ficou muito focado nisso. E do ano passado para cá, a gente fez aquele exercício com a ferramenta da roda da vida e a gente identificou que a gente precisava desenvolver 2 principais áreas, 3 na verdade. A espiritualidade, lazer e essa questão social e trabalho voluntário. Então foram os 3 pilares da nossa vida ao longo desse ano. A gente viajou mais, teve mais conexão com amigos, familiares. Meus pais passaram 2 meses aqui do ano passado para cá. Então tudo isso foi parte, assim, do nosso desenvolvimento e a partir de janeiro desse ano a gente realmente começou a frequentar o centro espírita de uma maneira mais constante. Nós somos voluntários lá também, fazemos outros tipos de trabalho voluntário. E o que eu falo para todo mundo é que trabalho voluntário a gente faz
de maneira diária, não precisa estar numa instituição. Então, um sorriso que a gente dá, um ombro amigo, um conselho quando nos é pedido, uma orientação de algo que a gente já sabe, que a gente tem uma habilidade. Comecei a dar aula voluntária de inglês também, foi muito especial essas turminhas que eu fui formando. Muito lindo ver, assim, o quanto às vezes a pessoa já tem inglês e você trabalhando a mentalidade junto, vendo que é possível falar, as pessoas também conseguem aprender, se desenvolver. Tem bastante coisa, assim, que a gente pode fazer. E a sua espiritualidade te ajudou nesse ano, assim, a passar por porque todo ano a gente passa por desafios, né, mas te ajudou a passar por essa parte dos novos desafios com mais e talvez uma leveza ou, sei lá, uma perspectiva diferente? Sim, muito. Estabelecer essa conexão espiritual e comigo mesma foi essencial. Ouvir mais o meu coração, entender quando é hora de começar alguma coisa, quando é hora de parar. Tudo isso foi muito importante ao longo desse processo. Mari, então, pra gente encerrar, a última pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados, que é o nome do podcast. Para você, o que que é dar certo? Pergunta mais linda. Bom, pra mim, dar certo é seguir o nosso coração em busca do que realmente faz a gente vibrar e curtir a jornada, o processo, independente dos resultados que a gente venha a colher. Então, entender essa fluidez e agir de acordo com a nossa essência, pra mim, é sinônimo de dar certo. Ai, gente, olha, bater um papo com a Mari dá vontade de continuar aqui a vida inteira, porque, assim, ela é uma pessoa incrível. Mas hoje, infelizmente, vou ter que encerrar por aqui. E se você, nos acompanhou, e está passando por uma fase de recomeços, eu espero que você, enfim, esse bate-papo faça sentido. Deixe aqui no comentário quando que você quase desistiu. São super bem-vindos os comentários. E esse papo, nossa, assim, me trouxe uma sensação de que recomeços são válidos. É difícil, cansa, tem seus altos e seus baixos, mas é possível recomeçar e começar do zero, começar de uma folha em branco. Então, Mari, obrigada, obrigada por compartilhar sua história, tá? Obrigada por estar aqui hoje, por aceitar meu convite. Quem sabe voltar aqui de novo para contar mais sobre esse projeto, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.